Irmã Margareta Hoffman sempre acreditou que Deus tinha um plano para ela. Aos 34 anos, havia dedicado os últimos 12 anos de sua vida ao Convento das Irmãs da Misericórdia, em Münster, uma vida de oração, silêncio e devoção que abraçara fervorosamente após uma juventude turbulenta. O que ninguém sabia era que por trás daquele hábito cinza e do rosário, sempre em suas mãos, estava uma mulher com um passado que tentara enterrar nas profundezas de sua fé. O convento era um refúgio pacífico no coração da Alemanha. Suas paredes de pedras centenárias abrigavam 23 irmãs, cada uma com sua própria história de chamado divino. Margareta se destacava entre elas não apenas por sua beleza natural, que o véu não conseguia esconder completamente, mas também por sua dedicação incansável ao trabalho missionário online. Ela gerenciava o site do convento, as redes sociais e os programas de caridade digital que conectavam aquela comunidade fechada com o mundo exterior. Foi através desta janela virtual que conheceu Omar Hassan, um homem de 41 anos que se apresentou como um empresário cristão nascido no Egito, mas estabelecido na Alemanha há mais de uma década. As primeiras mensagens chegaram em março de 2023, quando Omar fez uma doação generosa ao programa de ajuda humanitária do convento. "Admiro o trabalho que vocês fazem", escreveu. "Como cristão copta, conheço o valor da verdadeira devoção." Margareta respondeu com a cortesia formal típica de uma freira, agradecendo sua generosidade e oferecendo orações. Mas Omar não era como outros doadores. Suas mensagens eram eloquentes, cheias de referências bíblicas e questões filosóficas sobre fé e propósito, que falavam diretamente ao coração intelectual da freira. Ele falava sobre sua própria jornada espiritual, sobre como havia perdido e redescoberto Deus, sobre a solidão que sentia mesmo quando cercado de pessoas. "Irmã Margareta", escreveu em uma dessas primeiras conversas, "você já se perguntou se Deus nos chama não apenas para servir dentro das paredes de um convento, mas também lá fora, no mundo que tão desesperadamente precisa da luz divina?" A pergunta ecoou em sua mente por dias. Era exatamente o tipo de dúvida que ela vinha secretamente alimentando, especialmente depois que sua irmã mais nova, Júlia, morrera de câncer no ano anterior, deixando para trás 3 filhos pequenos que Margareta mal conhecia devido ao seu isolamento religioso. As conversas online se tornaram mais frequentes. Omar revelava detalhes de sua vida. Era casado com uma alemã chamada Petra. Tinham 2 filhas adolescentes e ele administrava uma empresa de importação e exportação que fazia negócios entre a Alemanha e o Oriente Médio. Mas o casamento estava em crise, explicou. "Petra não entende minha fé renovada, zomba de minhas orações e me trata mais como um provedor financeiro do que como um marido amado", confessou Omar em uma mensagem particularmente emotiva. "Petra ameaça me deixar e levar as meninas. Ela diz que me tornei um fanático religioso. Mas como posso negar Cristo depois de tudo que ele fez por mim?" Margareta sentiu seu coração doer ao ler essas palavras. Aqui estava um homem lutando para manter sua fé em meio ao abandono familiar. O exato oposto de sua jornada, que havia abandonado tudo por Deus. Por meses, trocaram mensagens diárias. Omar enviava fotos de suas viagens de negócios ao Egito, imagens de antigas igrejas coptas, versículos bíblicos em árabe e alemão, sempre acompanhados de reflexões profundas sobre sofrimento e redenção. Margareta se pegava aguardando ansiosamente cada notificação, cada nova mensagem que iluminava sua rotina monástica. A Madre Superiora, Irmã Teresa, uma mulher de 67 anos com olhos penetrantes dos quais nada escapava, começou a notar mudanças em Margareta. A jovem freira passava mais tempo no escritório do computador, sorria com mais frequência e parecia distraída durante as orações coletivas. "Margareta, minha filha", disse Teresa a ela numa tarde de junho, "você parece diferente. Há algo que gostaria de compartilhar?" Margareta hesitou. Como poderia explicar que havia encontrado em um estranho na internet uma conexão espiritual que nunca sentira mesmo em 12 anos de vida religiosa? Como poderia admitir que as palavras de Omar,
tocavam partes de sua alma que pensara ter sacrificado para sempre no altar de sua vocação. É o trabalho missionário online, madre. Estou conhecendo pessoas que realmente precisam de orientação espiritual. Sinto que Deus está usando nosso ministério digital de maneiras que nunca imaginei. A resposta parcialmente verdadeira satisfez Teresa temporariamente. Mas Margareta sabia que estava caminhando em terreno perigoso, especialmente desde que Omar começara a insinuar encontros pessoais. Estarei em Münster na próxima semana para reuniões de negócios, escreveu no final de junho. Sei que seria inadequado, mas seria possível nos encontrarmos apenas para conversar pessoalmente sobre os projetos de caridade? Tenho algumas propostas que poderiam ajudar muito o convento. Margareta passou 3 dias inteiros orando, jejuando e buscando sinais divinos. Na quarta manhã, enquanto lia o Evangelho de Lucas durante a oração matinal, seus olhos caíram sobre a passagem onde Jesus diz: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Era um sinal, um aviso, ou uma confirmação de que precisava seguir em frente, mesmo que isso significasse questionar tudo em que acreditava. Na tarde seguinte, pela primeira vez em 12 anos, irmã Margareta Hoffmann saiu do convento sem permissão oficial, dizendo apenas que ia à farmácia buscar medicamentos para a enfermaria. Em vez disso, foi ao café Extrablatt no centro histórico de Münster, onde um homem de cabelos escuros e olhos gentis a esperava com uma Bíblia sobre a mesa e um sorriso que parecia prometer todas as respostas que ela procurava. O que ela não sabia era que este simples encontro em um café alemão seria o primeiro passo em uma jornada que a levaria através de 2 continentes. Custaria tudo o que ela considerava sagrado e terminaria de uma forma que nem seus piores pesadelos poderiam ter previsto. Porque Omar Hassan tinha seus próprios planos, e eles não incluíam a salvação espiritual que havia prometido. O primeiro encontro. Margareta chegou ao café Extrablatt 15 minutos antes do horário marcado, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o rosário dentro do bolso do casaco civil, que havia emprestado da irmã Cláudia. Era a primeira vez em mais de uma década que usava roupas seculares, e a sensação de liberdade era tão inebriante quanto aterrorizante. Escolhera uma mesa nos fundos, longe das janelas, onde podia observar sem ser vista. Quando Omar entrou, ela o reconheceu imediatamente pelas fotos que ele havia enviado, mas a realidade superava qualquer imagem digital. Ele era mais alto do que esperara, com ombros largos que preenchiam perfeitamente seu terno escuro de corte italiano. Seu cabelo escuro tinha fios grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de maturidade sedutora. E quando seus olhos encontraram os dela através da sala lotada, Margareta sentiu algo que não experimentava desde os 20 anos. Desejo puro e incontrolável. "Irmã Margareta", disse ele, aproximando-se com um sorriso caloroso. "Você é ainda mais linda do que imaginei." Ela corou instantaneamente baixando os olhos. "Por favor, apenas me chame de Margareta quando estivermos assim." Ele riu suavemente, um som profundo que reverberou em seu peito. Margareta, então. Um belo nome para uma bela mulher. Conversaram por 3 horas que pareceram 3 minutos. Omar era tudo o que ela havia imaginado e mais. Eloquente, apaixonado por sua fé, profundamente conhecedor das Escrituras e, acima de tudo, genuinamente interessado em cada palavra que ela dizia. Falaram sobre teologia, sobre o propósito de Deus para suas vidas, sobre como ambos se sentiam incompreendidos em seus respectivos mundos. "Sabe", disse Omar, inclinando-se sobre a pequena mesa, "desde que comecei a falar com você, sinto que finalmente encontrei alguém que entende minha alma. Petra. Ela zomba de mim quando me vê orando. Diz que sou um hipócrita porque faço negócios com muçulmanos no Egito, mas professo o cristianismo aqui." Seus olhos se encheram de uma tristeza genuína que fez o coração de Margareta doer. "Às vezes penso que Deus me deu este casamento como uma provação, como Jó foi testado." Margareta instintivamente estendeu a mão, tocando levemente a dele sobre a mesa. O contato elétrico fez com que ela rapidamente retirasse os dedos, mas Omar gentilmente segurou sua mão. "Não tenha vergonha", sussurrou.
Deus criou o toque humano como uma forma de conforto. Jesus tocava os doentes, consolava as mulheres que choravam. A santidade no cuidado genuíno. A racionalização teológica a tranquilizou, permitindo que mantivesse o contato. Sua mão era quente, forte, com calos que falavam de trabalho honesto. E você, Margareta? Já se sentiu sozinha, isolada atrás daquelas paredes? A pergunta a atingiu como uma flecha bem direcionada. Todos os dias, admitiu, surpresa com sua própria honestidade. Especialmente depois que minha irmã morreu. Sinto que desperdicei anos preciosos que poderia ter passado conhecendo meus sobrinhos, sendo uma tia presente. Veja, disse Omar, apertando gentilmente sua mão. Deus está falando através de você. Talvez seu verdadeiro chamado não seja se esconder do mundo, mas sair para ele. Levar luz aos cantos escuros onde as pessoas sofrem sem esperança. Suas palavras ecoaram exatamente os pensamentos que ela vinha secretamente alimentando. As questões que a mantinham acordada durante suas vigílias noturnas. Quando se despediram na entrada do café, Omar a beijou levemente na testa. Um gesto que poderia ter sido interpretado como paternal se não fosse pela maneira como seus lábios demoraram em sua pele. Posso vê-la novamente? Perguntou. Tens uma proposta concreta para um projeto missionário que poderia mudar sua vida e a vida de muitas pessoas necessitadas. Margareta voltou ao convento em transe. Durante as orações vespertinas, mal conseguia se concentrar. Sua mente estava cheia de imagens do sorriso de Omar, do tom de sua voz, do calor de suas mãos. Irmã Teresa notou sua distração e, após um jantar silencioso, a chamou para uma conversa particular. Margareta, você saiu hoje sem permissão, disse Teresa diretamente. O farmacêutico ligou perguntando sobre o medicamento que você deveria buscar. O coração de Margareta afundou. Eu me distraí, madre. Encontrei um de nossos doadores online que estava de passagem pela cidade. Ele queria discutir projetos de caridade pessoalmente. Teresa estudou seu rosto por um longo momento. Minha filha, por 12 anos observei você crescer espiritualmente dentro destas paredes. Você sempre foi obediente, dedicada, um exemplo para as irmãs mais jovens. Mas nas últimas semanas, ela suspirou profundamente. Prometa-me que se algo está perturbando sua paz interior, você virá falar comigo antes de tomar qualquer decisão precipitada. Prometo, madre, mentiu Margareta, sabendo que nunca poderia explicar o turbilhão de emoções que Omar havia despertado nela. Naquela noite, ajoelhada em sua cela espartana, tentou orar por clareza divina. Mas suas orações foram interrompidas pelo som de seu celular, algo que raramente tocava depois das 21 horas. Era uma mensagem de Omar. Não consigo parar de pensar em nosso encontro hoje. Você é uma mulher extraordinária, Margareta. Deus tem grandes planos para nós juntos. Anexada à mensagem, estava uma foto dele em uma igreja copta no Cairo, ajoelhado diante de um altar ornamentado, as mãos unidas em oração. Ele parecia um santo medieval, um mártir moderno lutando para manter sua fé em um mundo hostil. Ela digitou e apagou uma resposta dezenas de vezes antes de finalmente enviar. Também não consigo parar de pensar. Preciso entender qual é a vontade de Deus para minha vida. Você disse que tinha uma proposta. A resposta veio em segundos. Venha para o Egito comigo, Margareta. Há um convento copta no Cairo que precisa de alguém com suas habilidades. Você poderia fazer uma diferença real nas vidas de crianças órfãs, mulheres abusadas. Imagine o impacto que poderia ter longe das limitações e tradições obsoletas do convento alemão. Margareta leu a mensagem 3 vezes antes que suas reais implicações penetrassem. Omar estava sugerindo que ela deixasse tudo para trás, abandonasse sua vida consagrada para segui-lo até o outro lado do mundo. Era uma proposta insana, impossível, completamente contrária a tudo sobre o qual havia baseado sua existência adulta. Então por que seu coração estava acelerado de excitação em vez de horror? A decisão fatal. Por 2 semanas após receber a proposta de Omar, Margareta viveu em um estado de turbulência espiritual que a deixou exausta. Dormia mal,
Comia pouco, e suas orações se transformaram em súplicas desesperadas por orientação divina. Cada sinal parecia contraditório. Uma pomba que pousou em sua janela durante a oração matinal poderia significar paz ou partida. O versículo bíblico do dia sobre deixar pai e mãe poderia ser sobre vocação religiosa, ou sobre seguir um chamado diferente. Omar, percebendo sua hesitação, intensificou seus contatos. Suas mensagens chegavam a cada poucas horas, sempre no momento perfeito, como se soubesse exatamente quando ela estava mais vulnerável. Margareta, meu anjo, escreveu numa terça-feira chuvosa. Passei a noite inteira orando por você. Tive uma visão clara. Você e eu lado a lado, salvando almas perdidas no deserto egípcio. Deus está nos chamando para algo maior que nossos medos. Anexadas às mensagens estavam fotos cada vez mais pessoais. Omar orando no que dizia ser seu apartamento no Cairo, com uma foto de Jesus Cristo na parede e uma Bíblia aberta sobre uma mesa simples. Omar distribuindo comida para crianças de rua egípcias, seu rosto iluminado de compaixão cristã. Omar em frente a uma pequena escola que, segundo ele, precisava desesperadamente de professores qualificados que falassem alemão e árabe. O diretor da escola ficou emocionado quando falei sobre você. Mentiu Omar habilmente. Ele disse que uma freira alemã educada seria uma bênção de Deus para essas crianças órfãs. Margareta, você não entende? Isso não é coincidência. É providência divina. As palavras ecoavam em seus ouvidos durante as longas horas de silêncio do convento, plantando sementes de uma convicção perigosa. O ponto de virada veio durante uma conversa telefônica que Omar insistiu em ter. Preciso ouvir sua voz, disse. Mensagens de texto não conseguem transmitir como me sinto sobre nossa missão. Era domingo à noite e Margareta estava sozinha no escritório do convento, supostamente atualizando o site institucional. A voz de Omar era ainda mais sedutora pessoalmente, profunda, afetuosa, imbuída de um sotaque sutil que tornava cada palavra mais exótica e atraente. Conversaram por mais de 1 hora, e ele pintou um retrato tão vívido de sua vida no Egito que Margareta podia quase sentir o calor do deserto. Ouvir o chamado para a oração matinal ecoando dos minaretes, ver os rostos esperançosos das crianças que ela poderia ajudar. Minha querida, disse Omar, sua voz se tornando mais íntima. Você sabe que meu casamento é apenas no papel, certo? Petra e eu dormimos em quartos separados há 2 anos. Ela está tendo um caso com seu personal trainer, Henrik. Tenho provas, mas não quero destruir minha família publicamente. Margareta sentiu uma mistura confusa de alívio e excitação. Se Omar estava emocionalmente disponível, então talvez... Não pense assim, interrompeu ele, como se lesse seus pensamentos. Nossa conexão é espiritual, pura. Somos soldados de Cristo lutando a mesma batalha. Mas admito que nunca senti uma conexão tão profunda com ninguém. Você desperta em mim uma devoção que pensei ter perdido para sempre. Naquela mesma noite, Margareta tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Escreveu uma carta de 2 páginas para a Madre Teresa, explicando que havia recebido um chamado missionário para trabalhar com cristãos perseguidos no Oriente Médio. Mencionou vagamente um contato eclesiástico que facilitaria sua transferência para um convento copta no Cairo, onde suas habilidades linguísticas e conhecimento de tecnologia seriam cruciais para ajudar refugiados cristãos. A carta era uma obra-prima de manipulação semiconsciente. Margareta usou toda sua educação teológica para fundamentar biblicamente sua decisão, citando os apóstolos que deixaram tudo para pregar em terras distantes, missionários que sacrificaram conforto e segurança para levar Cristo aos necessitados. Sabia que Teresa, apesar de suas suspeitas, não poderia argumentar contra um genuíno chamado missionário sem parecer hipócrita. Mas Margareta não entregou a carta imediatamente. Primeiro, precisava fazer arranjos práticos que nenhuma freira deveria saber como fazer. Usando os computadores do convento, pesquisou discretamente sobre vistos para o Egito, conversões de moeda e seguro de viagem internacional. Omar havia se oferecido para pagar todas as despesas, mas ela queria entender exatamente no que estava se metendo.
Foi durante uma dessas buscas que encontrou a primeira informação perturbadora. Pesquisando Omar Hassan, empresário em importação Egito-Alemanha, no Google, encontrou apenas resultados vagos e contraditórios. Havia um Omar Hassan listado como diretor de uma pequena empresa em Berlim, mas a foto no registro comercial mostrava um homem pelo menos 10 anos mais velho e visivelmente diferente. Havia outro Omar Hassan, mencionado em um artigo de jornal, sobre fraude de imigração, mas o artigo estava em árabe e ela não conseguia traduzi-lo completamente. Quando questionou Omar sobre essas inconsistências, ele riu despreocupadamente. Margareta, minha querida, você não entende como funcionam os negócios internacionais. Uso diferentes nomes comerciais para diferentes projetos. É perfeitamente legal e muito comum no mundo árabe. Além disso, existem dezenas de Omar Hassans no mundo. É um nome extremamente comum no Egito. A explicação fazia sentido, mas plantou uma semente de dúvida que Margareta tentou desesperadamente ignorar. Omar percebeu sua hesitação e imediatamente mudou de tática. Se você está preocupada com minha identidade, disse durante uma conversa telefônica tensa, podemos nos encontrar novamente. Posso mostrar meus documentos, meu passaporte, qualquer coisa que você precise para se sentir segura. O segundo encontro aconteceu em um restaurante mais discreto nos arredores de Münster. Omar chegou com uma maleta cheia de documentos, passaporte egípcio, visto alemão, documentos da empresa, até fotos de sua família que corroboravam sua história. Tudo parecia legítimo, profissional, convincente. Margareta sentiu vergonha por ter duvidado dele. Entendo sua cautela, disse Omar, tocando gentilmente seu rosto. Uma mulher tão pura e boa como você deve ter cuidado com o mundo corrupto lá fora. Mas confie em mim, Margareta. Confie no que Deus está construindo entre nós. Ele beijou sua testa novamente, mas desta vez seus lábios se moveram para suas bochechas, perigosamente perto de sua boca. Margareta não se afastou. Pela primeira vez em 12 anos, permitiu-se sentir o calor de um homem, o aroma de seu caro perfume, a textura áspera de sua barba contra sua pele. Era pecaminoso, ela sabia, mas parecia salvação. Quando partimos? Perguntou, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Omar sorriu. Um sorriso que ela mais tarde lembraria como predatório, mas que interpretou naquele momento como triunfante. Na próxima semana. Já comprei as passagens. Confie em mim, Margareta. Confie no plano de Deus para nós. Agitadas, a chegada ao Cairo, Margareta deixou o convento numa manhã cinzenta de setembro, carregando apenas uma pequena mala com roupas civis que havia secretamente comprado, e sua Bíblia pessoal, a mesma que recebera de presente em sua primeira comunhão aos 12 anos. A carta para a Madre Teresa estava em sua cama, junto com seu hábito cuidadosamente dobrado e o rosário que usara por mais de uma década. Omar a esperava no aeroporto de Düsseldorf com um sorriso radiante e 2 passagens de primeira classe para o Cairo. Meu anjo, disse, beijando suas mãos. Hoje nossa vida real começa. Margareta tentou retribuir seu entusiasmo, mas sentia um nó estranho no estômago que atribuiu aos nervos da viagem internacional. Durante o voo de 4 horas, Omar foi o companheiro perfeito, atencioso, carinhoso, constantemente reassegurando-a sobre a decisão corajosa que haviam tomado. Mostrou-lhe fotos em seu tablet de como seria sua nova vida. O apartamento moderno no Cairo onde ficariam temporariamente, o convento copta onde ela trabalharia, as crianças sorridentes que ela ajudaria a educar. Você verá, disse Omar, segurando sua mão enquanto o avião sobrevoava o Mediterrâneo. Deus preparou algo muito especial para nós. O diretor do convento, Padre Amba Marcos, está ansioso para conhecê-la. Disse que uma freira alemã educada será uma bênção para a comunidade. Margareta sorriu, imaginando como seria trabalhar com crianças novamente. Algo que não fazia desde seus primeiros anos como noviça. Mas quando pousaram no aeroporto internacional do Cairo, as primeiras rachaduras na fachada de Omar começaram a aparecer.
Ele ficou visivelmente nervoso na alfândega, suando profusamente enquanto o oficial egípcio examinava seus documentos. Falou rapidamente em árabe com o oficial, gesticulando agitadamente. Margareta não entendeu a conversa, mas notou que o oficial parecia desconfiado. Problemas burocráticos, explicou Omar vagamente quando finalmente saíram do aeroporto. Às vezes eles dificultam as coisas para cidadãos que vivem no exterior. Mas Margareta notou que ele continuava olhando por cima do ombro, como se esperasse ser seguido. O táxi que os levou pela cidade foi uma revelação chocante. O Cairo que Omar havia descrito em suas mensagens romantizadas não existia. Em vez das ruas limpas e elegantes edifícios coloniais que ela havia imaginado, encontrou uma megalópole caótica e poluída, com engarrafamentos e mendigos em cada esquina. O cheiro de escapamento de carros misturado com especiarias e lixo queimando era quase insuportável. É diferente do que você esperava? Perguntou Omar, notando sua expressão. As grandes cidades do Oriente Médio têm seu próprio charme. Você vai se acostumar, Mus. Mas quando chegaram ao endereço que deveria ser seu apartamento, encontraram um prédio residencial deteriorado em um bairro claramente de baixa renda, muito longe do distrito comercial moderno que ele havia descrito. Houve um problema com o apartamento principal, explicou Omar rapidamente. Um vazamento de água. Ficaremos aqui temporariamente no apartamento de meu primo. O apartamento de 2 quartos no 5º andar estava mobiliado com peças baratas e usadas. As janelas davam para um pátio interno escuro e mal cheiroso. Não havia ar-condicionado funcionando, apesar do calor sufocante de setembro no Cairo. Margareta sentou-se na cama dura do quarto menor e tentou processar o que estava acontecendo. Nada correspondia ao que Omar havia prometido. Onde está o convento? Perguntou. Quando posso conhecer o padre Amba Marcos? Omar hesitou visivelmente pela primeira vez. Bem, há uma pequena complicação. O padre está viajando para o Alto Egito esta semana. Voltará na segunda-feira. Até lá podemos nos conhecer melhor. Ele se aproximou dela na cama, seus olhos brilhando com uma intenção que era tudo menos espiritual. Omar, não. Disse Margareta, instintivamente se afastando. Não é apropriado. Somos parceiros missionários, não. Ele riu, mas não era um som gentil como antes. Margareta, minha querida, você não é mais uma freira. Deixou aquela vida para trás. Agora é uma mulher livre comigo, em uma terra onde ninguém a conhece ou julga. Naquela noite, enquanto Omar dormia no quarto principal, Margareta ficou acordada na cama desconfortável, finalmente permitindo que suas dúvidas reprimidas viessem à superfície. Usou o Wi-Fi irregular do apartamento para tentar buscar informações sobre o convento copta, que supostamente a esperava. Não encontrou absolutamente nada. Não havia registro do padre Amba Marcos em nenhum diretório religioso que pudesse acessar. Ainda mais alarmante, quando finalmente conseguiu acessar seu e-mail do convento alemão, encontrou uma mensagem desesperada da Madre Teresa. Margareta, por favor, responda imediatamente. Estamos muito preocupadas. Não conseguimos encontrar nenhuma informação sobre o convento copta que você mencionou. Por favor, diga-nos onde você está e que está bem. Margareta começou a digitar uma resposta, mas foi interrompida por Omar, que havia acordado e estava parado na porta observando-a. Com quem você está falando, querida? Perguntou. Mas sua voz tinha um tom que ela nunca havia ouvido antes. Frio, controlador. Apenas reassegurando minhas irmãs que cheguei bem. Mentiu. Omar se aproximou e fechou o laptop gentil, mas firmemente. É melhor cortar esses laços com o passado, disse. Você está em uma nova vida agora comigo. E seria melhor não dar informações sobre nossa localização para pessoas que não entendem nossa missão. Pela primeira vez desde que conhecera Omar, Margareta sentiu medo real. Não era apenas decepção ou desilusão. Era um terror primitivo que subia de seu estômago e a fazia tremer. Omar, disse, tentando manter a voz calma. Preciso saber mais sobre este convento. Preciso ver documentos, conhecer as pessoas com quem vou trabalhar. Ele a estudou por um longo momento como se tomasse uma decisão importante. Então sorriu,
O mesmo sorriso encantador pelo qual ela se apaixonara. Mas agora ela podia ver a falsidade por trás dele. Claro, meu amor. Amanhã a levarei para conhecer algumas pessoas. Você verá que tudo é exatamente como prometi. Mas Margareta sabia com uma certeza que gelou seu sangue que Omar estava mentindo. E pela primeira vez em sua vida adulta, encontrou-se completamente sozinha em um país estrangeiro. Sem dinheiro, sem documentos. Omar havia ficado com seu passaporte para a segurança. E com um homem que ela estava começando a suspeitar que não conhecia absolutamente nada. Naquela noite, fingindo dormir, Margareta orou mais fervorosamente do que em anos. Mas suas orações não eram mais de gratidão ou contemplação espiritual. Eram súplicas desesperadas de uma mulher que estava começando a entender que havia cometido o maior erro de sua vida e que talvez já fosse tarde demais para corrigi-lo. O cativeiro. Os dias seguintes se transformaram em um pesadelo lento e sufocante. Omar acordava toda manhã, com diferentes desculpas para não levá-la ao convento. O padre Amba Marcos estava doente. Havia protestos na cidade que tornavam perigoso sair. Os documentos de transferência estavam atrasados na burocracia egípcia. Cada explicação soava mais falsa que a anterior, mas Margareta não tinha como verificar nenhuma informação. Omar havia estabelecido uma rotina cuidadosamente controlada. Saía cedo toda manhã, alegando reuniões de negócios, e voltava no final da tarde com mantimentos e promessas vazias. Trancava a porta quando saía. Para sua segurança, explicava. O bairro pode ser perigoso para uma mulher estrangeira sozinha. Margareta tentou protestar, mas ele foi inflexível. Margareta, você não entende este país como eu. Mu tentar novamente. J. Continuar éres alemãs loiras são alvos para criminosos e extremistas. Estou te protegendo, Mus. Quando ela insistiu que queria sair, ele mostrou notícias em seu celular sobre turistas sendo atacados no Cairo, traduzindo seletivamente as partes mais alarmantes. Vê? Não estou exagerando. É para seu próprio bem. Sozinha no apartamento sufocante, Margareta passava horas tentando entender sua situação. Usou o Wi-Fi intermitente para obsessivamente pesquisar sobre Omar Hassan, mas as informações permaneciam contraditórias e escassas. Pior ainda, descobriu que seu cartão de crédito alemão havia sido bloqueado. Aparentemente, Omar havia usado suas informações para fazer algumas transações necessárias, sem pedir permissão. Foi um mal-entendido. Explicou quando confrontado. Tive que pagar algumas taxas consulares para regularizar sua situação aqui. Você me reembolsará quando começar a trabalhar no convento. Mas quando ela pediu datas concretas, ele se tornou evasivo e irritável. A situação se deteriorou rapidamente. Na segunda semana, Omar começou a chegar em casa cheirando a álcool e perfume de mulher. Suas desculpas sobre reuniões de negócios se tornaram mais elaboradas e menos convincentes. Uma noite, quando Margareta o questionou diretamente sobre suas atividades, ele explodiu em raiva pela primeira vez. Você não tem direito de me questionar, gritou, socando a parede. Deixei minha família, arrisquei meu negócio, gastei uma fortuna para trazê-la aqui e tudo que recebo são reclamações e desconfiança. Margareta nunca havia visto esse lado dele. Seus olhos injetados de sangue, seu rosto contorcido de raiva, seus punhos cerrados. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando um estranho perigoso. Omar, por favor, disse, tentando manter a voz calma. Só quero entender o que está acontecendo. Quando posso começar a trabalhar? Quando posso conhecer as pessoas do convento? Ele riu, mas foi um som amargo, sem humor. O convento? Margareta, minha querida idiota, não existe convento. Nunca existiu. As palavras a atingiram como um soco físico. O que você quer dizer? Omar se aproximou, seu hálito fedendo a araque barato. Quero dizer que você é uma idiota romântica que acreditou em cada palavra doce que eu disse. Quero dizer que você está aqui agora comigo e vai fazer exatamente o que eu mandar. Margareta tentou correr para a porta, mas Omar a agarrou pelo pulso. Para onde você vai correr, Margareta? Não tem dinheiro, não tem passaporte.
Não fala árabe. Não conhece ninguém nesta cidade. Eu sou tudo que você tem agora. Seus dedos apertaram até deixar marcas roxas em sua pele. É melhor começar a me tratar com o respeito que mereço. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara ao Egito, Margareta chorou até não ter mais lágrimas. Havia abandonado uma vida inteira de segurança e propósito para seguir um homem que não existia. O Omar gentil e devoto que conhecera online era uma ficção cuidadosamente construída. Em seu lugar estava um estranho violento que a via como sua propriedade. Nos dias seguintes, Margareta tentou desesperadamente encontrar uma saída. Conseguiu acessar seu e-mail enquanto se escondia no banheiro, usando o celular de Omar enquanto ele dormia. Enviou uma mensagem críptica para a Madre Teresa. Estou com problemas. O Cairo não é o que esperava. Preciso de ajuda para voltar. Mas quando verificou novamente, descobriu que Omar havia mudado todas as senhas de suas contas. Você pegou meu telefone sem permissão? Confrontou-a, segurando o aparelho como evidência. Isso é roubo, Margareta. No Egito, mulheres podem ser presas por roubar dos homens que as sustentam. Era mentira, ela sabia, mas a ameaça a aterrorizou. Ele havia confiscado seu único meio de comunicação com o mundo exterior. A situação piorou quando Omar começou a trazer visitantes ao apartamento. Homens que falavam em árabe sussurrado, fumavam cigarros fedorentos e olhavam para Margareta de um jeito que a fazia se encolher de nojo. Amigos de negócios, explicou Omar casualmente. Não se preocupe com eles. Mas Margareta ouvia fragmentos de conversas que a alarmavam. Embora não falasse árabe fluentemente, reconhecia algumas palavras de seus estudos teológicos. Mulher, alemã, dinheiro, célula. Durante uma dessas reuniões, ela claramente ouviu Omar dizer um preço em dólares americanos, seguido de risadas masculinas que a fizeram estremecer. A revelação final veio numa quinta-feira sufocante. Margareta estava escondida em seu quarto quando ouviu Omar falando ao telefone em inglês, provavelmente pensando que ela não entenderia. Sim, loira alemã, educada, 34 anos. Sem família procurando por ela. Era freira, consegue acreditar? Muito dócil, fácil de controlar. Preço, $15.000, não negociável. Margareta cobriu a boca para abafar um grito de horror. Omar não estava apenas mantendo-a prisioneira, estava tentando vendê-la. Para quem? Para que propósito? Todas as histórias terríveis sobre tráfico humano que havia lido em seu trabalho de caridade voltaram com claridade aterrorizante. A tentativa de fuga naquela noite, enquanto Omar dormia pesadamente após uma noite de bebedeira, Margareta tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Tentaria escapar. Encontrou algumas notas egípcias que Omar havia deixado sobre a mesa, colocou sua Bíblia no bolso e esperou até ter certeza de que ele estava profundamente adormecido. A porta da frente tinha 3 fechaduras diferentes, mas ela conseguiu abrir 2 silenciosamente. A terceira, no entanto, travou com um barulho metálico que ecoou pelo apartamento quieto. Margareta congelou, ouvindo atentamente. Após alguns segundos eternos sem movimento do quarto, continuou trabalhando na fechadura. Finalmente conseguiu abrir a porta e saiu para o corredor escuro. Suas mãos tremiam enquanto fechava a porta suavemente atrás de si. A escadaria estava mal iluminada e cheirava a urina e lixo, mas representava liberdade. Começou a descer os 5 lances de escada na ponta dos pés, seu coração batendo tão alto que temia poder acordar o prédio inteiro. Quando chegou ao térreo e abriu a porta pesada que dava para a rua, o ar quente da madrugada do Cairo a atingiu como uma onda. Eram aproximadamente 3 da manhã, e as ruas estavam relativamente desertas. Margareta não tinha ideia de onde estava ou para onde ir, mas sabia que qualquer lugar seria melhor que aquele apartamento que se tornara sua prisão. As ruas do Cairo às 3 da manhã eram um labirinto de sombras e perigos que Margareta não podia imaginar. Caminhou rapidamente pelas vielas estreitas, tentando se orientar pela lua crescente que brilhava entre os prédios deteriorados. Cada som a fazia pular. Um gato derrubando lixo, vozes distantes de trabalhadores noturnos,
O rugido ocasional de um carro passando pela rua principal. Após vagar por quase 1 hora, encontrou uma pequena mesquita com luzes acesas. Um homem idoso estava varrendo o pátio preparando-se para a oração do Fajr. Margareta se aproximou hesitantemente, tentando lembrar as poucas palavras de árabe que conhecia. Por favor, disse em inglês quebrado misturado com árabe. Preciso de telefone. Polícia. O homem a estudou com desconfiança. Uma mulher ocidental desarrumada, claramente em pânico, nas primeiras horas da manhã, não era uma visão comum. Ele balançou a cabeça e apontou para longe, murmurando algo que ela não entendeu. Margareta insistiu, mostrando as marcas roxas em seus pulsos, tentando explicar sua situação com gestos desesperados. Finalmente, o homem pareceu entender a gravidade da situação. Levou-a para dentro da mesquita e ofereceu água enquanto discutia rapidamente o assunto com outro homem que chegara para a oração. Falaram em árabe por vários minutos, ocasionalmente olhando para Margareta com expressões de preocupação e confusão. Um deles pegou um celular velho e começou a discar, mas antes que pudesse completar a ligação, ouviram o som de pneus cantando na rua. Omar havia descoberto sua fuga. Margareta imediatamente reconheceu o rugido do motor do carro que ele havia alugado. Seu sangue gelou ao ouvir portas batendo e vozes masculinas gritando em árabe. Ele me encontrou, sussurrou, agarrando o braço do homem idoso. Por favor, me ajude. Mas era tarde demais. Omar irrompeu pela entrada da mesquita com 2 homens que Margareta reconheceu das reuniões de negócios no apartamento. Seus rostos estavam contorcidos de raiva e algo pior, uma determinação fria que a aterrorizou. Omar falou rapidamente com os homens da mesquita, sua voz alternando entre tons respeitosos e ameaçadores. Margareta não precisava entender árabe para saber que ele estava mentindo, inventando alguma história sobre ela ser sua esposa instável, talvez mentalmente perturbada, que havia fugido durante uma crise. O homem idoso olhou de Omar para Margareta, claramente confuso e desconfortável com a situação. Margareta tentou protestar, mas um dos homens de Omar a silenciou com um olhar que prometia violência. Venha, Margareta, disse Omar em alemão, sua voz perigosamente calma. Você está causando constrangimento a essas boas pessoas. Vamos para casa. Não vou, gritou ela em alemão, depois tentou em inglês. Ajudem-me! Ele me sequestrou. Mas os homens da mesquita não entenderam, e a versão de Omar sobre uma esposa estrangeira em crise parecia mais plausível para eles que a verdade inacreditável. Omar se aproximou e agarrou seu braço com força suficiente para deixar novas marcas. Se você não vier comigo agora, sussurrou em seu ouvido, esses homens aqui sofrerão as consequências de sua rebelião. Você quer as mortes de pessoas inocentes em sua consciência? A ameaça funcionou. Margareta não podia suportar o pensamento de que sua tentativa de fuga pudesse resultar em violência contra pessoas que haviam tentado ajudá-la. Permitiu que Omar a levasse de volta ao carro sob os olhares confusos mas resignados dos homens da mesquita. A viagem de volta foi um pesadelo silencioso. Omar dirigiu com uma calma aterrorizante enquanto os outros 2 homens flanqueavam Margareta no banco traseiro. Nenhum deles falou durante os 20 minutos que levaram para chegar ao apartamento. Mas Margareta podia sentir a raiva e algo ainda mais perigoso emanando de Omar. De volta ao apartamento, Omar dispensou seus companheiros com algumas palavras em árabe. Quando a porta se fechou, deixando-os sozinhos, ele se virou para Margareta com uma expressão que ela jamais esqueceria. Não era mais raiva, mas uma frieza calculada que a fez estremecer. Você me decepcionou profundamente, Margareta, disse sua voz perigosamente baixa. Pensei que você fosse mais inteligente que isso, mais grata. Ele caminhou lentamente ao seu redor, como um predador avaliando sua presa. Agora devo tomar medidas para garantir que isso nunca mais aconteça. Margareta tentou correr para o banheiro, mas Omar facilmente a alcançou. A luta foi breve e desigual. Ela não era páreo para sua força física. Quando acordou horas depois, estava amarrada com cordas no quarto menor, a boca coberta com fita adesiva. Pelos próximos dias, Margareta permaneceu prisioneira no quarto escuro.
Omar trazia água e pequenas quantidades de comida, mas mal falava com ela. Ela podia ouvir conversas constantes no apartamento, homens indo e vindo, negociações em árabe que se tornavam mais urgentes a cada dia que passava. Uma manhã, Omar entrou no quarto com uma expressão diferente, quase triste. As coisas mudaram, Margareta, disse desamarrando suas pernas. Meus associados não ficaram felizes com sua tentativa de fuga. Eles não confiam mais que você possa ser adequadamente controlada. Ele a ajudou a sentar, removendo a fita de sua boca, com um cuidado quase gentil. Vamos fazer uma viagem, continuou, para um lugar onde você será apreciada por pessoas que entendem seu valor. Margareta sabia que ele estava falando sobre a venda final, a entrega para quem quer que tivesse comprado sua liberdade e sua vida. Por favor, Omar, sussurrou, sua voz rouca após dias de silêncio. Não tentarei fugir novamente. Farei qualquer coisa que você quiser, apenas não me entregue a eles. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto implorava por misericórdia de um homem que havia perdido todo traço de humanidade. Omar a estudou por um longo momento. É tarde demais para isso agora, disse finalmente. Você fez sua escolha quando tentou fugir. As consequências já foram colocadas em movimento. O deserto. Naquela tarde, deixaram o apartamento pela última vez. Omar dirigiu por horas através do deserto egípcio, seguindo estradas cada vez mais isoladas. Margareta, sentada no banco do passageiro com as mãos amarradas, observava a paisagem árida se estender infinitamente em todas as direções. Não havia nada além de areia, rochas e o esqueleto ocasional de um animal morto. Quando finalmente pararam, o sol estava se pondo, tingindo o deserto de vermelho sangue. Não havia prédios à vista, apenas dunas ondulantes que desapareciam no horizonte. Omar desligou o motor e ficaram sentados em silêncio por vários minutos, ouvindo apenas o vento quente soprar contra o carro. É aqui que sua jornada termina, Margareta, disse Omar, sua voz estranhamente gentil novamente. Onde você encontrará a paz que estava procurando? Ele saiu do carro e foi até o porta-malas, de onde tirou uma pá. Margareta entendeu imediatamente o que ia acontecer. Não haveria venda, não haveria tráfico. Omar havia decidido que ela era problema demais para ser deixada viva. As lágrimas pararam de fluir. Ela as havia chorado todas. Em vez disso, sentiu uma estranha calma tomá-la. Quando Omar abriu a porta do passageiro, ela falou pela última vez. Posso orar? Ele hesitou, depois assentiu. Margareta fechou os olhos, segurou sua Bíblia contra o peito e murmurou a oração do Pai Nosso em alemão, sua voz levada pelo vento do deserto. Epílogo. 2 semanas depois, beduínos encontraram os restos de um pequeno acampamento no deserto. Alguns rastros de pneus quase apagados pela areia, fragmentos de tecido presos em arbustos espinhosos e uma Bíblia alemã, suas páginas amareladas pelo sol, mas ainda legíveis. As autoridades egípcias registraram o achado, mas sem um corpo ou evidência concreta de um crime, o caso foi arquivado como pessoa desaparecida. Na Alemanha, o convento das Irmãs da Misericórdia continuou a orar por Margareta Hoffmann, esperando notícias que nunca chegaram. A Bíblia foi eventualmente enviada ao consulado alemão no Cairo, onde permanece até hoje em um arquivo, junto com centenas de outros pertences de cidadãos alemães que desapareceram no exterior. É o único testemunho silencioso de uma mulher que buscou propósito divino e encontrou a maldade humana em sua forma mais pura.